Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos, que Deus abençoe. Conectados na fé, aqui nós estamos. Eu sou o Padre Adilson Vieira, postulante dos missionários dos Santos Apóstolos, aqui na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Nossa região está bem gelada, que Deus abençoe. Sejam bem-vindos, quero acolhê-los aqui no nosso canal. Deixe aí o seu joinha, também o seu comentário, para que possamos crescer cada vez mais aqui por esse canal, tá bem? Hoje, segunda-feira, é dia de Santo Antônio de Pádua, presbítero e doutor da igreja. Ele é lá de Pádua, na Itália, no dia 13 de junho, e a sua morte foi no 1231. Francisco de Assis, que encontrou o jovem Frei Antônio por ocasião do capítulo geral ocorrido em Pentecostes de 1221, chamava-o confidencialmente de o meu bispo. Antônio, cujo nome e registro é Fernando de Bulhões e Taveira de Azevedo, nasceu em Lisboa em 1195 e morreu no dia 13 em Arcélia, dia 13 de junho de 1231. Rapidamente sobre a história de Santo Antônio, para que nós possamos pedir a intercessão desse santo e viver a graça também todos os dias de sermos santos. E vamos então ouvir o evangelho de hoje, o evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 38 a 42. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá uma tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminhe 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vos digo, não enfrenteis quem é malvado. O evangelho de hoje, a centralidade está nessa frase, porque Jesus pede para que nós sejamos pacíficos. No bom sentido dessa palavra, a passividade, uma pessoa tranquila que busca viver a serenidade na palavra de Deus. E o próprio Jesus dizendo, ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Era algo que se vivia naquela época, As pessoas eram extremamente violentas, as pessoas eram extremamente vingativas. E ainda hoje, infelizmente, nós vivemos muitas vezes dessa forma. A vingança parece que é algo que está entranhado em nós. E Jesus pede então para que nós demos uma outra face. Se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Jesus está pedindo para que nós mudemos o conceito, para que nós mudemos aquela realidade. Se alguém vem e te oferece o mal, você vai fazer o bem para a pessoa. Se alguém vem e quer te destruir, você não vai fazer a mesma coisa. Se alguém levanta uma calúnia contra você, você não vai fazer a mesma coisa. Se alguém faz uma fofoca com relação à tua vida, você não vai fazer a mesma coisa. E é isso que Jesus está falando no evangelho de hoje, para que a gente consiga tirar ou sair desse ciclo vicioso que muitas vezes nós vamos vivendo. E quantos de nós entramos por essa mesma lógica de vingança, de fazermos para o outro o mal, de deixarmos de fazer o bem para aquela pessoa e deixar com que aquela pessoa não viva a graça de Deus. Então, por isso que nós somos chamados, a partir desse evangelho, a sermos homens e mulheres que consigamos dar a outra face, mostrar o outro lado da situação. E assim, a graça de Deus vai acontecendo quando nós também compreendemos bem essa realidade. É claro que é muito difícil fazer isso. Muitas vezes a raiva, o ódio, o rancor fica remoendo dentro do nosso coração. E aqui nós somos chamados, a partir dessa palavra, a não entrarmos por esse caminho da vingança, não deixarmos com que a raiva, com que o ódio destrua o amor que precisamos ter uns para com os outros. E por isso então, meus irmãos, que esse evangelho de hoje, nesse dia de Santo Antônio, nós somos chamados a viver dessa forma, a sermos mais homens e mulheres que vivamos no amor, darmos a outra face, mostrarmos para o outro que o caminho do bem é o caminho da salvação.
Por isso que eu te convido a viver esse dia de hoje fazendo um exercício. Se você for testado e provado nessa realidade, se você enfrentar uma situação na qual é difícil, você precisa dar a outra face, meu irmão, minha irmã, coragem, você consegue. Lute, exercite isso todos os dias, que você vai ver o quanto que é bom dar a outra face, mostrar o outro lado da realidade, não ser vingativo, não fazer o mal e viver sempre o bem. Que Deus te abençoe e que Santo Antônio, o santo que nós estamos celebrando hoje, possa interceder por você, pela tua família, para que vivamos a graça da santidade todos os dias. Um grande abraço, conectados na fé, aqui nós estamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, fiquem com Deus.